Voltamos com a nossa conversa com a Juliana Dualib, cofundadora da Associação Fênix. Dualib, que é o sobrenome do seu marido, Isso. Que vem do ex-presidente do Corinthians, né? Exatamente. Exatamente. O Alberto Dualib, né? Exatamente. Eu tenho muitas histórias, foi da época que eu estava em São Paulo. Ele é bisneto, né, do Alberto Dualib, seu marido? Isso, o Alberto é irmão do Bisa. Ah, irmão do bisavô dele, seu marido. Isso. Então já aconteceu de várias vezes você irem no estádio, lá? Já a família bem corintiana mesmo. Você falou no primeiro bloco que é formada em pedagogia e psicologia, né? Isso. O que veio primeiro? A pedagogia. Por que você resolveu ser professora? De onde veio esse dom? Olha, essa parte social sempre muito latente. Eu precisava estar ajudando, precisava estar transferindo. Eu acho que essa parte social, de alguma forma. Então, eu faço pedagogia e vou trabalhar com criança especial. Eu dava aula para criança especial. Mas como ficou muito difícil o trânsito de Santa Isabel para cá, eu estava lá na época, eu voltei para cá e já mergulhei na Fênix. Nisso, aí eu fui fazer psicologia, porque na pedagogia me apaixonei por psicologia. Quando eu termino a psicologia, eu já tinha a Fênix. Aí foi dedicação integral. A Fênix não tinha como, tinha que se dedicar das 7 da manhã às 10 da noite, movimentar tudo aquilo. A gente chegou a ter 500 crianças. Nossa. Era bastante coisa. E muitos voluntários em várias frentes, e com as parcerias com empresas, com o poder público. Então, tinha que ter dedicação total. A forma que eu encontrei de ainda estar na psicologia foi quando eu dava supervisão para os estagiários lá dentro. Aí me manteve no link com a psicologia, e com a pedagogia eu também trouxe os estagiários de pedagogia para ajudar na alfabetização das crianças. Então tinha contação de história, tinha muita coisa dentro do espaço literário que tem lá dentro. Hoje você tem noção quantas crianças a Fênix atende? A gente está com 3 unidades, né? Eu acho que já está perto das 400 de novo. E quantos voluntários tem hoje, mais ou menos? Voluntários hoje está com um número mais reduzido. O foco maior é no balé, é nas danças, taekwondo, capoeira, aí você já coloca quase 80%. Mas também a gente está com um curso para idosos agora, novo esse ano, muito legal. E também o SESI está lá dentro e está tendo curso de costura, de reparo de roupa. Então a gente está atendendo, na verdade, todas as idades. Começa com 4 anos. O nosso foco é a criança, a primeira infância, assim. Mas a gente estendeu, né? Foram crescendo, foram ficando, foram ficando. Uma unidade é no Rio Comprido e as outras 2 são em quais bairros? Uma está no Pagador de Andrade e a outra em São José, no Chácaras Reunidas. Por que a de São José? Rio Comprido, Jacareí, Rio Comprido, São José. E o pessoal de São José não veio na de Jacareí. Então a gente abriu uma lá para poder atendê-los. E a preferência da associação é sempre atender a população do bairro que está ou vem de vários? Pode vir de fora, mas aí a gente entra na questão transporte. É muito caro para essa classe com uma vulnerabilidade muito maior, então fica difícil. Então você acaba atendendo o território. É mais fácil a gente ir para o território do que eles virem. Mas tem ações esporádicas também, a gente acaba atendendo quando é possível, Veranejal, Mississippi, Vila Ita, bastante Vila Ita também, Mississippi, com doações, festas e tal, a gente acaba tentando ajudar. E como é que foi para vocês, na época, enfrentar a pandemia? Porque aí vocês não podiam sair, como é que vai ter contato com o pessoal do bairro? Como é que foi para vocês isso aí? Olha, Deus na frente. A gente não fechou um dia, nós ficamos abertos todos os dias. A fila virava em volta da Fênix. Eles querendo comida, eles querendo cesta básica. Foi um momento muito tenso para todo mundo, né? A gente não sabia o que ia acontecer. A matéria que você via, né? Nas matérias, só gente morrendo. Eu falei, meu Deus, vou perder o bairro inteiro, né? Eu falei assim, porque é uma classe, eles ficam na rua. É diferente de você poder ficar dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Ali tem 10 dentro de uma casa. Impossível você conseguir ficar isolado. Isolado, família já tem 10, isolar como? Então, a gente teve um trabalho muito forte ali, principalmente com a distribuição de cestas, porque as empresas privadas começou a doação. E aí a gente começou a ajudar a distribuir, virou um centro de distribuição. Eu nunca vou esquecer, o primeiro mês de pandemia a gente tinha 600 cestas é muita cesta. Aí a gente acabou ajudando a prefeitura, pegava a lista
porque eles tinham que comprar a licitação, enfim, não tinha. Foi do dia para a noite. Então, a gente tentava ajudar as pessoas que mais precisavam, entregando nas casas. Então, foi dia e noite da pandemia. O que acontecia? Esses comércios grandes aí, com nome, não sei se pode dizer, não, enfim, pode, Girafas, Subway, eles tinham tudo para vencer. Então, eles começaram a doar para as ONGs. Então, tinha pão, tinha milkshake, tinha de tudo lá dentro. Eles nunca comeram tão bem quanto comeram na pandemia. Hambúrguer, queijo, tinha de tudo lá, Danone. E aí a gente fazia essa distribuição nas comunidades, deixava em comunidades o que dava ali e ainda distribuía na cidade. A gente virou centro de distribuição nessa época. E graças a Deus, nenhum de nós pegou Covid. Nenhum deles. Abrindo todo dia. Abrindo todo dia, na frente ali, na loucura. E a gente conseguiu atender todo mundo. Porque eu acho que naquele momento grave, que as pessoas estavam com medo. Medo. Se não pudessem contar ali com vocês, para onde que essas pessoas iam pegar comida, né? Exatamente. Porque, por exemplo, quem trabalhava não podia trabalhar, tinha que ficar em casa. Aí E a educação, que veio aquele PicPay também, né, que estava ajudando. E como você encontrava famílias, não tinham celular. Então, a escola falava com a gente falava onde estava a criança, ajudava com o celular que podia, para eles poderem ter acesso e receber lá o dinheiro para poder comprar. Eu sei que foi uma força-tarefa de muita gente junto, assim. E a Fênix não fechou um dia. E em relação à resistência, vocês lá, por exemplo, sofrem algum tipo de preconceito por ajudar essas pessoas? As pessoas às vezes veem com maus olhos, não sei, algum tipo de situação nesse sentido ou parecido com isso? Existe a história do assistencialismo, que você dá e você acaba, não é acomodando, mas a pessoa... Fica dependente daquilo. Dependente daquilo. Mas por isso a gente tem as parcerias, a gente está sempre tentando levar para o primeiro emprego, que nem os adolescentes que estão ali já estão crescendo numa nova geração, todo mundo trabalhando, todo mundo é bem diferente. Por isso que é gostoso trabalhar com criança, você vai construindo possibilidades, abrindo oportunidades que os pais não tiveram, eles não têm culpa também disso. Já é outra geração, né? É uma outra geração. E digital agora que a gente também está tendo que aprender, né? É um outro desafio. Então, a gente foi construindo isso. Atendemos, sim, famílias que precisam, até hoje, ainda tem a distribuição de cesta lá, mas tudo em parceria com o CRAS, a gente passa essa família para eles. Porque daí eles têm outras possibilidades também, você tem que inserir ele no pátio, você tem que trazer... A gente trouxe esses cursos lá para dentro, o que já transformou a vida de muitos ali, de muitos. Porque não tem jeito... Qualquer programa social que exista, o objetivo do programa é, com o tempo, ir diminuindo as pessoas que vão precisar disso por causa do emprego, né? Exatamente. Por causa da melhoria da economia, vamos dizer, nesse sentido. E eu acredito que a intenção de vocês também é essa, tanto é que vocês encaminham para o emprego, né? Para a pessoa não ficar ali para sempre, né? Exatamente. Os próprios jovens, que eram crianças, agora são jovens, assim, tem vários empregados fazendo curso. E a gente sempre trouxe também com as parcerias das faculdades, das empresas, capacitação, como se comportar na primeira entrevista, como se vestir, como falar. Quando eles tiveram que parar de falar palavrão lá dentro, isso já mudou muito, o olhar deles, assim, que não pode. Isso já era a preparação de um currículo. Exatamente, porque às vezes é até costume, né? E rede social, a gente falando, não posta o que você faz no final de semana, porque seu currículo é seu Facebook, é seu Instagram. O que você quer que eu veja? Então, melhor não pôr. Toda essa conversa, a gente tem muito carinho de cada um do seu jeito e acolhendo. E a gente falou no primeiro bloco um pouquinho sobre esse retorno que vocês têm das famílias que são ajudadas. Existem pessoas, você falou das parcerias com as empresas privadas, mas pessoas assim, vamos dizer, de outros bairros que não sejam ligadas a nada, procuram vocês também? Eu quero ajudar, o que eu posso doar para contribuir com vocês? Tem bastante. Várias pessoas já passaram pela Fênix. Eu acho que trabalhar com voluntário é maravilhoso por isso. Ele contribui com o que ele tem de melhor. É a habilidade que ele tem, é o tempo que ele tem disponível. Então, ele chega ali com muito amor, com vontade de fazer, com vontade de acontecer. E é isso que você tem que aproveitar. Eu falo para qualquer pessoa que chega lá dentro,
passa uma semana aqui, aí você vê o que você quer fazer. Porque às vezes você chega assim, vou dar reforço escolar, mas você se identifica na cozinha e quer ajudar a fazer outra coisa, fique à vontade. Você também está aqui para se achar e se descobrir. A gente recebe muito mais do que eles. A gente recebe muito mais do que eles. Eu até questiono isso, quem que está recebendo aqui? Eu acho que é a gente, nem é eles, não precisam, enfim. E essa construção de saberes, aproveitar o que o outro tem e no horário que ele tem. Então, encaixa bem, é um quebra-cabeça, as pecinhas vão encaixando. E lá no comecinho, 2010, quando vocês começaram com isso, teve algum momento que, por qualquer dificuldade que tenha existido, vocês pensaram em desistir? Melhor deixar para lá, está muito difícil tal situação. Eu acho que a gente tinha uma base tão sólida, tão forte. É lógico que tem hora que a gente desanima, mas aí sempre vem o outro e eu até hoje estou perguntando, o que aparece primeiro, o problema ou a solução? Porque eles vêm junto. Às vezes chega uma pessoa que o problema ainda vai vir e as coisas se encaixam, que nem as parcerias com as faculdades, a formação de cada voluntário que chega ali dentro para contribuir é incrível, né? Assim, é de Deus mesmo, é uma obra de Deus ali, porque se encaixa perfeitamente. É o tempo também, né? Como vocês hoje já são conhecidos também, né? Acho que uma coisa vai levando a outra, né? Sim, graças a Deus a Fênix hoje ela tem uma visibilidade muito grande. E nesse momento todo, eu falo, tem várias frentes, né? Em algum momento eu percebi que as ONGs precisavam se conhecer, elas precisavam se falar. Por quê? Chega a doação para mim e não é para mim, não serve, mas serve para a ONG de cachorro, serve para outra ONG. Então eu fiz o primeiro encontro de ONGs de Jacareí, você falando assim, nossa, umas 10 ONGs, que nada, tinha 40 ONGs no primeiro encontro. Foi quando isso? Com documento e sem documento. Porque tem umas que não estão formalizadas ainda. Aí um conhece outro. Primeiro encontro, 40 ONGs. Isso foi antes da pandemia, pouquinho antes da pandemia. Tanto que deu uma esfriada, entrou pandemia, algumas fecharam, enfim. A gente tentou nesse grupo, o grupo existe até hoje, e o grupo só cresce. Porque também o poder público coloca lá dentro as coisas que tem na Fundação Cultural, tudo que tem de opção, a gente vai trocando ali dentro e um ajudando o outro. Então, também tem o grupo de ONGs. E aí acaba, por exemplo, acho que hoje não ia acontecer mais isso, mas alguma ONG que queira se instalar no Rio Comprido e ver a Fênix lá, ela vai partir para outro bairro que esteja precisando mais do que isso. Não só isso, Rodrigo. Todo mundo que me procura hoje querendo abrir uma organização da sociedade civil, eu convido a conhecer as outras, saber das dificuldades, saber das alegrias, das dores, para ver se é isso mesmo que ele quer, se é o foco que ele quer e realmente pensar em qual território seria melhor, porque senão fica mal distribuído isso daí, né? E tem tantos lugares em Jacareí precisando. Exatamente. Exatamente. São bairros que às vezes a própria população de Jacareí que mora aqui no centro nem sabe que existe determinado bairro, né? Exatamente. É como eu falei para você, vai para onde? Para Jacareí. Rio Comprido é Jacareí, né? Fica bastante solto, então, mas eu sempre convido a pessoa a conhecer primeiro uma ONG, ler, ver estatuto, porque às vezes não sabe o tamanho. É um trabalho que dá, principalmente Exatamente. Que envolve muita burocracia e também muita parte jurídica, né? E o que acontece? Que as OSCs, as organizações, elas sempre partem do coração de alguém, por alguma causa. Tem as OSCs que cuidam de crianças especiais, tem a de animal, tem a de criança, tem de mulheres agora, tem de idosos. Então, a pessoa se identifica com alguma causa e ela tem que construir muito bem isso. Você vai estar por quanto tempo? Quem são os seus parceiros? Quem vai te ajudar? Você está abrindo, mas não é para poder público ou empresa privada tocar. Você tem, como que você vai manter? Então, tudo isso precisa ser conversado e mostrado antes, que as dificuldades são enormes. Porque não é abrir e depois ir procurar as coisas. Primeiro você tem que se organizar. Até por conta da documentação. Para você ter ideia, eu não tenho todos os documentos da ONG ainda, porque lá ainda está em regularização fundiária. Então, para você tirar um CMAS, para você tirar um CMDCA, um SEBAS, anos. Você não vai acordar parceiro da Ambev no dia seguinte. Não vai. Então, precisa ler, estudar, se capacitar antes de abrir uma OSC.
E você quer ser meu parceiro, trabalha aqui um tempo, depois vê. E esse processo também de convencimento de uma empresa privada vir ajudar a associação também deve ser bem complicado, né? Todas as empresas hoje, ainda bem, têm essa parte de responsabilidade social. O que isso deu um plus nas OSCs. Graças a Deus tem essa parte. Ele tem que assistir o território dele ali, eles têm que devolver para a sociedade alguma coisa ali. Então, isso aumentou muito. Mas é o que eu te falei, se você não tiver com todos os seus documentos, com tudo publicado, tudo certinho, ele nem pode fazer a transferência de recurso. Nem pode. É, porque fica emperrado, né? Não vai, você tem que fazer direitinho. Como poder público, empresa privada, você tem que ter tudo transparente ali. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.